Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras, pessoal, e um mega dividendo que a empresa pode pagar para vocês. Pessoal, nestes preços atuais, a Petrobras tem um potencial de pagar acima de R$ 10 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram. E não somente isso, a ação também tem um grande potencial de valorização, ou seja, multiplicar o seu patrimônio no médio e longo prazo com uma consistência jamais vista. Imagina seu capital se multiplicando em mais de 2 a 3 vezes. Pois é, a Petrobras pode trazer tudo isso. É um fator que o mercado não está olhando muito, está escondido e, consequentemente, quem se aproveitar deste fator pode ganhar muito dinheiro. Então, por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo, porque não vamos só falar sobre Petrobras. Também vamos falar aqui, ó, sobre a Vale e a Klabin, se elas estão também em um patamar de preço confortável, já que Klabin já cai mais de 17% em apenas 12 meses e a Vale agora com essa alta, será que ainda é uma grande oportunidade? Bom, vamos falar sobre tudo isso aí. Mas antes de falarmos sobre essas ações, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês estão gostando do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, começando com a Petrobras, que desvalorizou forte na bolsa, principalmente por conta de um dia de queda no Ibovespa. Perceba que o Ibovespa caiu mais de 4,3%. E por Petrobras representar grande parte do índice, perceba que Petro e Banco do Brasil e mais dezenas de empresas, tá, caíram fortemente na bolsa. Se você coloca aqui, ó, já colocando Petro e 4, você já vai encontrar que elas perderam um caminhão de valor de mercado, tá? E por que que isso aconteceu? Essa queda de mais de 3,5% em apenas um dia. Foi por conta de política, pessoal. Por conta do Bolsonaro ter indicado ali o Flávio Dino, né? Consequentemente, o mercado não gostou muito sobre isso, porque ele não tem um ar técnico, isso aumentou a popularidade do Lula e, consequentemente, o mercado não gostou muito e bateu nas ações das estatais. Porém, o foco desse vídeo não é ficar analisando política e nem sobre esses movimentos de curto prazo. O foco é analisar se Petrobras, olhando lá na frente, faz sentido para uma carteira de dividendos e também de crescimento patrimonial. Hoje, quando a gente analisa, né, a composição de receita líquida da Petrobras, a gente percebe que grande parte está no Brasil. 74% da receita líquida está aqui no mercado nacional. E a gente percebe que ela tem sim uma certa diversificação, mas não tem como, pessoal. O petróleo é o principal motor de crescimento da Petrobras. Não é à toa, né, que 25% dos seus derivados aqui, ó, diesel e gasolina, representam a receita da Petrobras. Por isso que quando você olha para a Petrobras, você tem que ficar vidrado no preço do barril do petróleo, ou seja, o Brent, né? Por quê? Porque é isso aqui que vai ditar de fato os resultados da Petrobras no médio e longo prazo. A gente vê que nos últimos 10 anos o Brent teve uma desvalorização bem significativa, saindo ali dos seus $120 o barril para essa faixa de $63. Portanto, existem dois fatores que trazem uma proteção na Petrobras no que diz respeito à desvalorização do preço do barril de petróleo. Primeiro fator é o custo de extração baixo. Por a empresa ter um lifting cost, custo médio por extração de barril, muito baixo, mais ou menos ali em $28, faz com que o preço do barril possa cair o tanto que for, a Petrobras continuará no lucro, tá? Tendo EBITDA positivo. E esse custo de extração vem se reduzindo há bastante tempo. Isso aqui é um ponto muito positivo para a Petrobras. Outro fator é que uma queda abrupta no preço do barril do petróleo, o mercado não vai deixar isso aqui por muito tempo, de ficar caindo sempre. Por quê? Porque isso inviabiliza a produção global em muitas companhias, já que Petrobras não é a única empresa no setor de petróleo e, consequentemente, não é a com ali menor custo de extração. Claro, lá menor custo de extração por barril, mas quando a gente pega outras companhias como PetroRecôncavo, PetroRio, ela tem um custo de extração bem mais elevado. Elas, no caso, como PetroRio, né? E, consequentemente, PetroRecôncavo. A Petrobras
Petrobras não. Petrobras tem o menor custo de extração médio por barril. Então o mercado não vai deixar o preço do barril cair tanto, porque senão vai impactar várias empresas de uma maneira generalizada, pessoal. Por isso que é bom você sempre ter bom senso de que essas quedas podem não durar para sempre e já haver ali, consequentemente, uma correção para cima. Perceba, ó, sempre quando o barril do petróleo chega nestes patamares de 20 dólares, abaixo de 28 dólares, que é o custo de extração médio da Petrobras, o mercado injeta liquidez para que os preços voltem para cima novamente. Então traz um fator de proteção com a Petro, né? E fora que a Petrobras, se ela tem o menor custo de extração dentre todas as outras, ela é a que mais fica tranquila caso o preço do barril esteja caindo. Eu imagino o seguinte, se já com o preço de barril em baixa, ela tem conseguido ter um EBITDA na faixa de 250 bilhões, pessoal, isso aqui é muita coisa, tá? Consequentemente, se o mercado pagar a média para ela, ela poderia sim se apreciar aproximadamente 293% para o seu preço justo. Fora que se ela continuar tendo uma política de pagar 45% do fluxo de caixa disponível na forma de dividendos, podemos ter tranquilamente, tá? 11,7% de yield nas cotações atuais. Somado a esse crescimento composto na Petrobras, supondo que ela continue crescendo a uma taxa de 8% ao ano, você pode supor que o retorno embutido no preço da ação da empresa, somando mais o reinvestimento do provento, será em 21,7% ao ano, trazendo para nós sim uma grande perspectiva de retorno para a Petrobras. Por isso que hoje eu enxergo sim Petrobras como uma das maiores oportunidades quando a gente olha para o setor cíclico de commodities, né, na bolsa de valores, pessoal, porque são vários fatores que estão trazendo esse catalisador de crescimento na Petro. O primeiro fator, preço do barril do petróleo, mesmo em baixa, a empresa está tendo um resultado bem acima da média, custo de extração reduzindo, produção aumentando, tá? Consequentemente aí, você tem um potencial de crescimento na Petrobras bem expressivo para o médio a longo prazo. Agora, tratando-se de Vale, pessoal, que vem subindo fortemente aí na Bolsa de Valores, né? Perceba que em apenas um ano a Vale sobe 33,98%. Isso aconteceu por quê? Principalmente por conta da alta no preço do minério de ferro. Como eu falei, tanto Vale quanto Petrobras, elas seguem os seus benchmarks, que são suas commodities, tá? E são empresas que dependem exclusivamente de suas commodities. Perceba que aqui, ó, Vale no ano passado estava tendo um preço de minério de ferro praticado de 94 dólares, agora subiu para 107, tá? Tivemos uma alta quando a gente pega aqui, ó, no preço do barril do petróleo, perdão, pessoal, no preço do minério de ferro, aproximado de 13,8%. Vale subiu muito mais, mas por quê? Justamente porque consequentemente, ela teve um duplo movimento, pessoal. O primeiro movimento foi a alta do preço do barril e o segundo movimento de que a China não ficará tão enfraquecida, tá? Voltou a ter estímulos monetários na China, que é o seu principal, né? Ali a principal parte da receita da Vale. A gente vê que a China representa 48% da receita líquida da Vale. E o minério de ferro, que é o seu principal condutor de crescimento, catalisador de crescimento, representa 79% ali da receita líquida da Vale. E, consequentemente, a Vale exporta para a China, né? O que traz ali esse mercado extremamente gigantesco. Ela é muito concentrada na China. Claro, ela está, sim, diversificando em outros países, mas a China representa grande fatia ali, né, do seu portfólio. Então, se a China vai mal, consequentemente, a Vale ali vai mal também por um certo período. E a China está tendo esse alívio monetário, então por isso que o mercado está muito otimista com a Vale. Acho que ainda neste patamar de preço, Vale está descontada, não está cara, tá? Porque hoje negocia 10 vezes com ações cíclicas, a gente gosta de utilizar o indicador inverso, quanto mais alto o PL melhor, porque simboliza um determinado fundo de ciclo. Fora que quando a gente usa o preço justo do Graham, que funciona muito para ações cíclicas, pessoal, porque o Graham ele trabalha muito com demandas inconstantes, empresas com uma demanda ali que não é tão previsível, digamos assim, né? Pegando o EBITDA da Vale projetivo somado ao seu vezes, né, o valor patrimonial por ação, temos um preço justo de R$ 113, denotando que Vale hoje a R$ 70, teria um potencial de alta de 62%. Perceba que as margens diminuíram, né? Eu já não acho o Vale mais tão descontada quando estava ali nos 57, nos 58 reais. Porque quando a empresa estava em 57 reais, pessoal, a gente tinha um potencial de alta expressivo, tá? Aproximado aqui, ó, em 98,24%. Então, Vale abaixo dos 60 reais barra 65 reais, eu já acho um preço aportável. Esse preço aqui de 70, eu prefiro ficar distante, principalmente em ações cíclicas, tá? E hoje, Vale representa
2,62% da carteira. Estou esperando um preço melhor, porque eu pretendo sim carregar a Vale para médio e longo prazo. Eu acho uma empresa muito promissora, principalmente no crescimento do minério de ferro. Fora que quando a gente pega aqui, ó, a Vale, ela tem tido recorde de produção, né? O crescimento da produção na empresa tem sido expressivo. A pelota do minério de ferro de Carajás na empresa tem um alto teor de concentração de minério de ferro, mais de 85%. É o minério de ferro de maior qualidade no mundo, mesmo que a usina, mesmo ali que a mineradora se mandou, tá? Está explorando novas minas, que pode ser um fator de concorrência para a Vale. Eu não acho que isso irá destruir um negócio, tecnicamente, que uma história que a Vale construiu no preço do minério de ferro. Ela tem muita vantagem competitiva. Fora também que o custo caixa da Vale fica na faixa de 54 dólares a pelota. Então, tecnicamente, com o minério de ferro em 107, para a Vale ter prejuízo, o preço do minério de ferro precisaria cair para baixo de 54 dólares a pelota. Probabilidade disso acontecer muito baixa, mesma lógica da Petro. O mercado não deixaria e isso inviabiliza a produção. Quando eu falo de que não pode chegar, não é que não possa, tá? Mas é que é pouco provável, porque poder tudo pode, né, pessoal? Uma queda generalizada no preço das commodities. Mas a probabilidade disso se manter por muito tempo é baixa, porque o mercado tende a se revalorizar novamente para fazer com que essas empresas tenham um mínimo de margem para continuar operando. Então hoje eu acho o Vale aí também não está muito barata, mas fico de olho abaixo dos R$65. Eu acho que essa euforia com Vale é muito pontual, não acho que vai se perdurar. Essa é a minha opinião, claro que eu posso estar errado, né? Infelizmente eu espero que o mercado bata na ação, para que, consequentemente, volte num preço um pouco mais atrativo. E agora, pessoal, vamos falar sobre Klabin, tá? Esse vídeo aqui foi o paraíso das commodities, né? Só ações cíclicas que eu trouxe aqui para vocês. Klabin, pessoal, para mim, ao contrário de Vale, está bem descontada, tá? Cotada em 3,76, como eu falei já em vários vídeos sobre Klabin, eu acho que abaixo ali, mais ou menos, né, dos 4, 3,80, seria uma oportunidade bastante interessante. Fora que agora já estamos entrando em 2026, tá? O período de colheita na Klabin está muito próximo, por quê? Para 2027, a Klabin prevê um EBITDA de 9 bilhões, mais ou menos, de reais, tá? Ou seja, isso será incrementado no seu balanço. Quando a gente pega hoje o valor de firma da Vale e subtrai por este EBITDA, a empresa está muito barata, cotado por 5 vezes EBITDA, tá? A média de Klabin é ser cotada em 10. Então, somente para vocês terem ideia, para a Klabin negociar em suas médias históricas, descontando a dívida líquida da empresa, temos 66 bi de valor de mercado. Qual que é o valor de mercado hoje médio da Klabin? Isso para ela ser cotada no preço meio que justo, tá? Eu nem estou considerando um cenário de alta verdadeiro para a empresa. Se eu pegar aqui, ela tem um potencial de alta de 186%. Então perceba que Klabin seria uma das grandes oportunidades da bolsa, né? Olhando logicamente para médio e longo prazo. Eu acho que nesses preços aqui, ó, de mais ou menos como está agora, de 3,50, 3,76, é uma empresa que está com bastante margem, tá? Fora que Klabin, quando a gente olha também pelo próprio preço justo do Graham, pegando aqui, né, no caso, um EBITDA por ação. Vocês têm que pegar o EBITDA por ação, pessoal, não o lucro, porque o lucro ele sofre muitas tributações, questões fiscais, principalmente com ações cíclicas que tem dívida na composição. Então a gente tem que olhar para EBITDA, tá? Geração de caixa. Pegando aqui, ó, esse EBITDA projetivo na Klabin e dividindo pela sua base acionária, nós temos um EBITDA por ação de 1,45. Então 22,5, né? Vezes 1,45, utilizando a velha fórmula do Graham, vezes valor patrimonial da empresa que está em 1,66, temos aqui para a Klabin um preço justo de 7,35, que dividido por este preço de 3,76, potencial de alta de 95%. Eu diria que abaixo de 3,50 seria uma oportunidade bem interessante para quem está olhando para valorização e também para bons dividendos, já que a Klabin ali com 9 bi de EBITDA, se ela aumentar o payout, já que a empresa cita que terá uma desalavancagem na dívida, essa dívida voltando a se reduzir no médio e longo prazo, porque ela já realizou os seus investimentos, já entregou o projeto Puma 2, então essa dívida vai voltar sim a ser reduzida, tá? Se ela voltar a pagar 30% de payout, podemos ter um dividendo com a empresa hoje cotada por um valor de mercado aproximado, né? Aqui, se a gente verificar, de 23 bilhões, nós podemos ter um dividendo médio na faixa de 11,7% ao ano em Klabin. Então perceba que o dividendo voltaria a ficar atrativo, fora que 11,7% ao ano, e se a empresa crescer, tá? 1 menos payout. O pessoal me perguntou muito dessa fórmula de crescimento. Basta você pegar 1 menos payout multiplicado pelo ROIC, tá? ROIC porque a empresa tem dívida. Então multiplicado pelo ROIC, mais aqui
um provável dividendo na faixa de 11%, Klabin teria um potencial de entregar 21,5% ao ano na média, e isso tanto em valorização e bons dividendos, isso no patamar de preço atual. Quer ver a empresa ficar com mais margem? Se ela caísse ali para 3,50, aí sim seria um preço bem interessante para ficar de olho em Klabin. Inclusive é uma empresa que eu tô de olho para adicionar na carteira. Eu não pretendo vender Vale, tá? Até porque Vale eu quero segurar para longuíssimo prazo, espero uma oportunidade mais atrativa para poder comprar, mas eu também no futuro posso colocar Klabin. Como eu falei, estou focado muito em Itaú e Vale, né? Petrobras, Seguridade, então consequentemente a gente não tem dinheiro para tudo, pessoal. Isso aqui é uma realidade que a gente precisa aceitar. Mas acho o Klabin sim muito descontada, bom potencial de dividendos e bom potencial de valorização. E para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, aqui vai a cereja do bolo na Petrobras, a margem equatorial, que pode fazer a empresa dobrar a capacidade de produção e se valorizar e, consequentemente, pagar grandes dividendos. Eu diria, pessoal, que no setor cíclico, tá? Petrobras, Klabin hoje seria as maiores oportunidades. Vale já foi, tá? Mês passado estava barata, não está mais, não estou comprando, mas acredito que sim, num preço abaixo de R$65, seria uma oportunidade bastante interessante. Como a gente fala, né? Quando o otimismo volta para as ações, fica difícil de você comprar barato, mas sempre terá uma boa oportunidade. Até pouco tempo atrás, Klabin não estava barato, estava cotado ali nos seus R$4,50, esse preço aqui já fica um pouco esticado. Mas, né, agora nos R$3,70, R$3,50, já fica uma oportunidade mais clara para você ter Klabin olhando no médio a longo prazo. Lembra que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Nossa, Pablo, muito legal o seu vídeo, só que aí é que tá. Eu não tenho tanto conhecimento para fazer o que você faz, eu tô começando agora, precisava de uma ajuda, e eu que já tenho conhecimento na bolsa, não tenho tempo para acompanhar todo dia o mercado financeiro. Será que você tem alguma coisa para facilitar o nosso dia a dia? Fazer com que não precise ser um analista, um sábio, um erudito para fazer o que você faz? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. E você contém mais de 100 ações que você pode analisar em tempo real. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos de negociação que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula, fora também preço teto projetivo, tá? Um combo de informações de qualidade aí para vocês. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Petrobras, Vale em Klabin. Em particular, eu só tenho Petrobras e Vale e fico de olho na Klabin abaixo dos R$3,50, que com certeza também eu poderia sim colocar na carteira. Mas infelizmente, por eu já ter muitas ações, fica difícil, né? Quanto mais a carteira vai crescendo, mais difícil, porque a gente tende a focar em poucas e boas empresas no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus no próximo vídeo e fui!